Bom dia, galerinha. Chegamos hoje na nossa aula 6, equações trigonométricas, certo? Vamos começar então. Equações trigonométricas. Denomine-se equação trigonométrica toda equação onde aparecem funções circulares da incógnita ou de expressões contendo incógnita. Os valores da variável, caso existam, que satisfazem a equação dada, a solução da equação trigonométrica. Então, galera, a gente definir o que é equações trigonométricas, né? E o jeito mais simples de entender esse conteúdo é fazer exercício, né? Então a gente já tem a definição de equações trigonométricas, então agora a gente vai colocar em prática o que isso significa. Vamos lá então. Nós vamos ter três formas de equações. A nossa primeira forma é seno de x igual a seno de alfa. Quando isso acontece, significa que a solução é x igual a alfa mais 2kπ ou k2π. O que é o k? É o número de voltas, né? Ou x igual a π menos alfa mais k vezes 2π e k pertencendo a z. Essa é a primeira forma, tá, de equações trigonométricas, certo? Vamos então aplicar a primeira forma quando aparece uma equação seno desse estilo. 0,1. Resolva a equação seno de x igual a 1 meio, né? Então se encaixa daquela forma seno de x igual a seno de alfa. No intervalo de 0 a 2π, porque o item B já é outra questão que envolve outro tipo de conhecimento. Vamos lá então. Está o ciclo trigonométrico, lembrando que o seno é representado pelo eixo vertical, já foi comentado em aulas anteriores, o cosseno é representado pelo eixo horizontal. Então, se o seno é representado pelo eixo vertical, está aí então aqui. Então, o verde ele representa o eixo x, o seno do eixo, né, que vale 1 meio. Então, vamos colocar ali x valendo 1 meio. Sempre o seno é o eixo vertical. Certo? Se você percebe, então ele vai ter uma solução aqui e outra solução aqui. Né? Então, está aqui duas soluções no intervalo de 0 a 2π. Agora, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que encontrar o valor de x, que eu coloco aqui, que deu 1 meio, galera. Aí você vai aonde? Você vai na tabelinha, né? Por qual valor na tabela que o seno é 1 meio? Só pode ser de quanto? De 30, né? Então, porque o seno de 30 vale 1 meio. Normalmente, a solução das equações é dada em radianos. Então, o que o povo vai fazer agora? Eu vou pegar o ângulo de 30 e vou transformar em radianos. Só isso. O que eu faço? Uma regra de 3, 180 está para π, assim como 30 está para x. Quando eu determinar o valor de x, eu transformei o ângulo de 30 em radianos. O que eu faço? Multiplico cruzado, né? Então a resposta vai ser π sobre 6. Então, uma solução para essa equação é π sobre 6. A solução da equação são as medidas dos arcos cujas extremidades são os pontos de intersecção da reta paralela ao eixo das abscissas com a circunferência trigonométrica. No primeiro quadrante, o arco cujo seno é 1 meio é π sobre 6. Só que agora, galera, é π sobre 6 no primeiro quadrante. Só que tem outra solução no segundo quadrante. Então, o que eu faço para ter essa outra solução? Esse aqui, nesse ponto aqui, galera, é π. Então, o que o POF faz para ter esse outro valor aqui? É só pegar o quê? O valor de π menos o π sobre 6, que é este pedaço aqui, certo, galera? Então, se eu tirar esse pedaço aqui, eu vou ter este valor. Então, quais são as duas soluções? As duas soluções são π sobre 6 e 5π sobre 6, certo? Então, quando o x for π sobre 6, o seno vai dar 1 meio. Quando o seno for 5π sobre 6, o seno também vai dar 1 meio, o valor do seno. Né? Então, logo no intervalo de 0 a 2π, cuja solução do seno de x igual a 1 meio é π sobre 6 e 5π sobre 6. Item B, no conjunto dos números reais. Então, a gente pegou nossa primeira ideia, né, do primeiro caso, seno de x igual ao seno de alfa. Então, o que a gente vai fazer para ter a solução em reais? Quando ele pede a solução em reais, galera, é só jogar nesse macetezinho aqui. O ângulo, o alfa aqui que está falando, né, é aquele ângulo que a gente encontrou no começo, certo? Vou até destacar de outra cor, né? Qual que é o ângulo que a gente encontrou lá?
π sobre 6, tá? Quando eu fizer o π sobre 6 menos π aqui embaixo, eu vou encontrar o 5π sobre 6 que foi dado no item A. Então, vamos substituir. Então, eu vou copiar. Então, quanto vale o ângulo? Π sobre 6. Então, a primeira solução é π sobre 6 mais 2kπ ou kπ vezes 2π. Quando ele pede em números reais, galera, significa que a equação vai dar infinitas voltas em torno do ciclo trigonométrico. Então, a primeira solução é essa. A segunda solução vou estar pegando a outra aqui, né? Aqui, estou copiando aqui, essa é aqui, certo? E é aqui, né? Então, a primeira solução é só descobrir o alfa e substituir, né? O maior problema é descobrir o alfa. Aí, é só fazer MMC, que vai dar 5π sobre 6. Então, solução, x pertence aos reais, tal que, faltou um tal que aqui, tal que x é igual a π sobre 6 mais 2kπ, ou x é igual a 5π sobre 6 mais 2kπ, ou k vezes π vezes 2π, e k pertence a z. Resolva a equação seno de 3x igual a 1 meio. Também se encaixa nas nossas aulas de hoje. Vamos lá, então. Então, seno de 3x igual a 1 meio. O que você vai fazer? Primeiro, o meio, galera, vale quanto? A gente já pegou na questão A, na questão 1, né, que o seno de x... Então, só vamos relembrar aqui, para quem ainda não prestou muita atenção, que o seno de x... aqui vale 1 meio na questão A. Se o seno de x vale 1 meio, quanto que vale esse ângulo? Esse ângulo vale quanto? Vale de 30. E 30 em radianos vale quanto? Π sobre 6. Isso que a gente fez na item A, certo? Para quem não lembrou, dá uma olhadinha na item A, tá? Está bem lá bonitinho. Então, o povo vai apagar aqui. Então, de onde vem esse π sobre 6? O π sobre 6 equivale a um ângulo de 30. Por quê? Porque seno de 30 é igual a 1 meio, porque a pergunta aqui fala x igual a 1 meio, certo? Então, entendeu da onde que apareceu o π sobre 6. Vamos continuar, então. Nós vamos pegar a primeira ideia, alfa igual a k vezes 2π. Quanto vale o nosso alfa? Nosso alfa vale π sobre 6. Nesse caso, galera, o x é igual a 3x, certo? Então, x, nesse caso, nosso x é 3x e esse é nosso alfa, né? Nosso alfa aqui. Então, só substituir, o 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar π 3 vezes 18 sobre k vezes 2π dividido por 3. Esse 3 está multiplicando, passa dividindo. Quando ele passa dividindo, galera, ele vai multiplicar o 6 e vai multiplicar 1 aqui embaixo, tá? Então, 3 vezes 6 dá 18 e 3 vezes 1 dá 3, certo? Vamos pegar o também, né? O outro jeito. Vamos substituir, o x vale 3x, π menos o ângulo alfa, que é π sobre 6, mais k vezes 2π. Fazendo o MMC de π menos π sobre 6, que é igual a 5π sobre 6. Então, aqui, neste caso aqui, eu fiz 1, né? Fiz aqui, né? Então, esse aqui eu fiz C, certo, galera? Que dá 5π sobre 6. O 6 está multiplicando, passa dividindo. Quando ele passa dividindo, o que ele vai fazer? Ele vai multiplicar o 6, que vai dar 18, e vai multiplicar o 1. Tá? Então, vai ficar 5π sobre 18 mais k vezes 2π sobre 3. Por que 18? Porque 3 vezes 6 é 18 e 3 vezes 1 é 3. Está aí, então, a solução desta equação. Questão 03, resolva em R, seno de 8x igual a seno de 4x. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar aquele macetezinho, x igual a alfa mais 2kπ, ou x igual a π menos alfa igual a 2kπ. Né? Então, sempre pensa essa ideia quando vem dois senos. Vamos lá, então? Então, alfa, x igual a alfa igual a k vezes 2π. Nesse caso, o x, vamos substituir, nosso 8x aqui. E nosso alfa aqui, né? Vamos substituir. Então, vai ficar 8x igual a 4x mais k vezes 2π. Vamos isolar a variável x, então vai ficar 8x menos 4x. E vai dar 4x, o 4 está multiplicando, passa dividindo, está aí. Então, vou simplificar, né, o 2 pelo 4. E vai dar kπ sobre 2. Então, uma solução seria k vezes π sobre 2. Lembrando que o k
é sempre o número inteiro. Essa é a única solução? Não, né? Tem outra solução. Vamos lá. Vamos substituir também. Então, o x é 8x, π menos o alfa, que é 4x. Então, letra para um lado, então vai ficar 8x mais 4x. 12x igual a π mais kπ vezes 2π. O 12 está multiplicando, passa dividindo, e nós vamos simplificar, né, aqui o 2 com o 12. Então, a resposta final, x igual a π sobre 12 mais kπ sobre 6. Essa é a resposta final para esta equação. Lembrando que o k pertence a z. 4. Sendo k pertencendo a z, as soluções da equação seno de x mais π sobre 3 igual a 1. Também se trata do mesmo padrão das questões anteriores. Vamos lá. Então, x igual a alfa mais k vezes 2π. Quem que é o x nesse caso? X mais π sobre 3. Quem que é o nosso alfa, galera? Agora, aqui, você teria que lembrar qual o valor do seno que vai dar 1, galera. Isso é uma coisa super importante. Qual o valor do seno que dá 1? Π sobre 2. Se fosse assim, qual o valor de seno que fosse igual a menos, se fosse menos 1, seja quanto? 3π sobre 2. Então, a gente vai ter que transformar isso. Vamos lá, então. Então, lembrando, então, que vou só colocar aqui que seno, né? Dá para você lembrar, de 90, seno de 90 é igual a 1. Ou, também em outras palavras, seno de quanto? Seno de quanto? De π sobre 2, para quem não sabe, né, das aulas 1 e 2, é igual a 1. Então, nosso ângulo alfa aqui, né, é π sobre 2, certo? Então, substituir o alfa, isolando a variável x, vou fazer MMC, tá? Então, 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes 1, 3π, 6 dividido por 3 dá 2, vezes 1, 2π, vai dar π sobre 6 mais k vezes 2π, e k pertence a z. Galera, por que eu não vou fazer a outra parte? Né? Porque independente do número de voltas que ele der, ele sempre vai parar no π sobre 2. Se eu usar outra forma, também vai dar a mesma coisa. Então, o valor é único. Nesse caso, seno de π sobre 2 é igual a 1. Ele só vai ter uma solução, que é 1. Né? Por exemplo, lembra aquele primeiro exemplo que eu falei lá? Seno de x igual a 1 meio. Lá ele tinha duas soluções. Aqui não. Qual o valor que vai dar 1? Somente π sobre 2. Então, isso vai ter uma forma de fazer, certo? Equação da forma cosseno de x igual a cosseno de alfa. Então, a gente já viu a primeira forma, que era seno de x igual a cosseno de seno de alfa. Agora, nós vamos para a segunda forma, que é cosseno de x igual a cosseno de alfa. Né? Ela é um pouco mais simples que a outra. Né? Então, quando acontece essa ideia de cosseno de x igual a cosseno de alfa, a gente usa esse princípio x, a solução é igual a x, mais ou menos o ângulo alfa, mais 2kπ, e k pertence a z. Questão 5. Resolva a equação cosseno de x igual a raiz de 3 sobre 2 no intervalo de 0 a 2π. Então, agora a gente já está trabalhando no segundo modo, que é cosseno de x igual a cosseno do ângulo alfa. Então, nós vamos ter que primeiro, para resolver a questão, encontrar o ângulo alfa. Né? A gente já vai fazer isso. Então, primeiro, vamos pegar o círculo trigonométrico, lembrando que o cosseno é o eixo horizontal, certo? Está aí. E a solução, então, que é a raiz de 3 sobre 2, que ele deu no enunciado. Então, nesse caso, nós vamos ter duas soluções. Quando o seno é raiz de 3 sobre 2, nós vamos ter uma solução aqui, né, que o povo está destacando, e outra solução aqui, certo? Uma positiva e outra negativa. Isso daquela história de mais ou menos o ângulo alfa. Então, o que eu vou fazer inicialmente? Eu vou descobrir o ângulo alfa. Agora vamos pegar a tabelinha, sempre a tabelinha, né? Qual o valor de x, né, que eu vou substituir por cosseno da raiz de 3 sobre 2? Galera, só pode ser qual tipo de ângulo? Só é o ângulo de 30. Então a gente vai pegar o ângulo de 30 e transformar eles em radianos, que a gente já fez na aula de hoje. Vamos lá bem rapidinho, que a gente já fez hoje. Quanto vai dar? Π sobre 6. Então uma solução seria aqui, π sobre 6. A outra solução, como que eu vou encontrar a solução que está aqui embaixo, né? Está aqui, como que eu vou descobrir esta solução? Simples, vamos ver? Aqui, galera, é 2π.
certo? É 2π. Se eu subtrair esse pedaço, certo? Eu vou ter esse valor, não vou, mas esse pedaço é igual ao pedaço daqui de cima, certo? Que é π sobre 6. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o 2π e vou subtrair o π sobre 6. Então, vou pegar o 2π, subtraindo o π sobre 6, nós vamos obter 11π sobre 6. Então, a segunda solução é 11π sobre 6. Se para cima ele sobe e vai para cima π sobre 6, ele desce π sobre 6. Então, 2π menos π sobre 6 dá 11π sobre 6. Então, esta seria a solução. Questão 6. Resolva a equação cosseno de x igual a raiz de 3 sobre 2 no intervalo dos números reais. É a mesma solução 5, só que o prof agora tocou o intervalo. Agora ele quer a solução no intervalo dos números reais, né? Então, a solução é a mesma, π sobre 6 e 11π sobre 6, só que a gente vai acrescentar aquela formulazinha que a gente deu no começo da aula de hoje. Vamos lá? Então, sabemos da questão anterior que o ângulo alfa é π sobre 6. Então, x é igual a alfa mais ou menos alfa, mais 2kπ, e k pertence a z. O objetivo deste item é você saber usar esse macetezinho que foi dado na aula, né? Vou substituir, então a solução seria x mais ou menos π sobre 6 mais 2kπ e k pertence a z. Né? Esta seria uma solução. Ou também, se você quiser, ficaria π sobre 6 mais 2kπ e k pertence a z. E x igual a menos π sobre 6 mais 2kπ e k pertence a z. Galera, lembrando que esse menos π sobre 6, né? Pô, mas a resposta no outro lado era 11π sobre 6. Eu sei. É que se eu pegar π sobre 6, o símbolo trigonométrico aqui, ele significa o quê? Quando ele é negativo, ele percorre esse valor para cá. Ou seja, aqui é 2π. 2π menos π sobre 6, porque está no sentido horário, quanto que vai dar aqui? 11π sobre 6. Então, ao invés de colocar menos π sobre 6, eu posso colocar o quê? 11π sobre 6, certo? Então, vamos lá. Aqui, ó, vamos lá. Vou limpar agora, que agora apareceu, né? Lembra ali que a gente já tinha feito na questão anterior, que 2π menos π sobre 6 dá 11π sobre 6, né? Equação da forma tangente de x igual a tangente de alfa. Então, vamos relembrar. A gente tem três tipos de equações até o momento. Seno de x igual a seno de alfa. Cosseno de x igual a cosseno de alfa. E agora, nós vamos ao terceiro caso, que é tangente de x igual a tangente de alfa. Quando isso acontecer, x, que é a solução, igual a alfa mais kπ e k pertence a z. Vamos fazer um exemplo. Resolva em R, tangente de 2x igual a raiz de 3. Se encaixa no padrão. Então, a tangente de 60 igual a raiz de 3, né? Então, qual o valor de x que dê raiz de 3? Essa é a ideia. Qual o valor de x que dê raiz de 3? Só pode ser um ângulo de 60. Como que eu determino o ângulo alfa, galera? Então, o que eu vou fazer com esse 60? Eu vou transformar ele em radianos. Vamos lá, então. Então, π 180 está para π, assim como 60 está para x. Faço uma multiplicação cruzada, então nosso ângulo alfa é π sobre 3. Então, 60 graus equivale a π sobre 3 radianos. Vamos substituir nosso ângulo alfa, né? Lembrando que nesse caso o nosso x vale 2x, certo? Aqui, né? E o nosso ângulo alfa a gente descobriu que é π sobre 3 aqui. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Lembra o que eu faço quando está multiplicando? Ele vai pegar o 3 e vai multiplicar, então vai dar 6. Aqui debaixo tem 1, certo? Então, a resposta final. Vamos ver, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Está aí a resposta final para esta equação. Questão 8. Resolva a equação 2 seno ao quadrado de x menos 5 seno de x mais 3 no intervalo de 0 a 180 graus. Galera, agora a gente vai começar a aplicar tudo que a gente viu na primeira parte, que é seno de x igual a seno de alfa, ou cosseno de x igual a cosseno de alfa, ou tangente de x igual a tangente de alfa, né? Então, como que eu vou resolver esta equação? Ele vai ter alguns macetezinhos. A primeira coisa que você vai fazer uma mudança variável.
você vai chamar o seno de x igual a y. Então, vai ficar 2 seno ao quadrado de y menos 5 seno mais 3. Ou seja, onde tem seno de x, o prof colocou, chamei de y, né? Certo? Então, aqui, beleza. Vamos lá, então, resolvendo essa equação, certo? Resolvendo a equação, vai dar 3 meios e x igual a 1. Então, aplicando o básico, do jeito que você fizer, pouco importa, desde que você faça corretamente, lógico. Então, a solução dessa equação é x igual a 3 meios igual ou x igual a 1. Né? Então, galera, se eu fiz uma mudança de variável, eu sou obrigado a voltar. Então, toda vez que você trocar de letra, você tem que voltar para a questão original. Então, vamos lá. Então, voltando à substituição, temos seno de x igual a y. Então, seno de x igual a 3 meios. E seno de x igual a y, seno de x igual a 1. Né? Isso que foram as soluções que a gente obteve na equação. Então, vamos lá. Resolvendo as equações, temos seno de x igual a 3 meios. Essa não convém. Por que não convém? Porque o seno ele varia de menos 1 a 1. E 3 sobre 2 está fora do intervalo. Então, 3 sobre 2 não serve como solução. Por quê? Porque o valor máximo e mínimo do seno vai de menos 1 a 1. Né? Então, ele está fora do intervalo. Seno de x igual a 1. O que eu vou fazer com esse 1? Eu vou transformar ele em radianos. Qual o valor de x que substituído aí dê igual a 1, galera? Vocês lembram nas aulas anteriores? Só pode ser quem? Π sobre 2. Então, quando o x é igual a π sobre 2, então o seno de π sobre 2 vale 1. Lembra do ciclo trigonométrico? Vamos lembrar? Seno de 0, 0. Seno de π sobre 2, 1. Seno de π, 0. Seno de 3π sobre 2, menos 1. E se a solução fosse em real, né, porque ele está pedindo a solução no intervalo de 0 a 180. Se a solução fosse no intervalo real, o que você ia fazer? Você ia pegar esse 2π e o que ia fazer? Ia acrescentar o mais 2kπ só. Certo? Lembrando que só tem uma solução, que é seno de x. Se tivesse outra solução, a gente também iria fazer a outra solução. Questão 9, se x é um número real, tal que cosseno ao quadrado de x mais 3 cosseno de x é igual a menos 2. Então, ele quer uma solução que satisfaça o intervalo de 0 a π. Primeira coisa, a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez anteriormente. Vamos fazer uma mudança de variável. Então, vai ficar y ao quadrado mais 3y mais 2. Nós vamos resolver essa equação. Então, y igual a menos 1 e y igual a menos 2. Nós vamos voltar a fazer a substituição. Então, temos cosseno de x é igual a y. Nesse caso, y vale quanto? Menos 1. E a outra solução, cosseno de x é igual a menos 2. Resolvendo as equações, galera, a gente voltou às primeiras aulas, né? Desculpa, ao começo da aula de hoje, nós temos uma equação, eu tenho que encontrar o valor da equação que dê menos 1 e o valor da equação que dê menos 2. O cosseno de x quando é igual a menos 2, galera, não convém. Por que não convém? Porque o cosseno, que desculpa, não é seno, é cosseno aqui, porque o cosseno, ele varia da onde, galera? Vocês lembram? O cosseno, o valor máximo e mínimo é quanto? De menos 1 a 1. Tá? Então, vamos lá. O cosseno, o valor máximo e mínimo é de menos 1 a 1. Então, aqui, certo? Vou arriscar. Então, aqui não é seno. Aqui o que é? Cosseno, certo? Por que o menos 2 não varia? Porque o cosseno vai de menos 1 a 1. Então, ele está fora do intervalo. Outro. Cosseno de x é igual a menos 1. Galera, então, para poder resolver essa equação, a gente vai ter que lembrar das aulas anteriores, né? Então, vamos lá. Vamos voltar. Cosseno de 0, 1. Cosseno de π sobre 2, 0. Cosseno de π, menos 1. Cosseno de 3π sobre 2, 0. Cosseno de 2π, 1. Então, qual o valor de x que vai dar menos 1? Só pode ser quanto, galera? Π. Então, qual seria a solução dessa equação? A solução dessa equação seria π. Então, se o x for igual a π, a solução vai dar igual a menos 1. Então, qual seria o valor de x? Π. Galerinha, estamos finalizando a nossa aula de hoje, né?
Então, vocês têm várias atividades propostas do material de vocês. Então, fechando nossa aula, tenham todos um bom dia. Valeu pela atenção e um beijão.